Alunos do sexto ano, então hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Você vai colocar a data de realização das atividades e também destacar os conteúdos relacionados que são notícia, verbos, coesão e coerência. Questão número 1, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Você vai marcar que aqui nós temos o texto 1, não o texto 2. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece presença de Adriano na arena. Então, nós temos a manchete, né, chamada também de título principal. Logo, nós temos aí o gênero textual notícia. E logo depois, aqui no primeiro parágrafo, nós temos a lide, que responde as perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. Logo na sequência, nós temos aí o corpo da notícia. Vamos fazer a leitura. A diretoria do Corinthians falou após a vitória sobre a Chapecoense na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Por meio do diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, o clube se pronunciou sobre a presença de Adriano Imperador no camarote da presidência na Arena Corinthians. Não tem absolutamente nada. O Adriano é um amigo que passou por aqui. Esteve com a gente em 2011, mas nada além disso. Veio ver os amigos, o jogo, nada além disso, avisou. Além de descartar o ex-camisa 10, o William Monteiro Alves também falou da possibilidade da chegada de reforços. O Timão, segundo ele, segue aberto a boas negociações, mas sem nenhum desespero. Então você vai perceber aqui que nós temos uma notícia que é divulgada no jornal online Meu Timão, né, que pertence aí à torcida do Corinthians de certa forma. Vamos observar que o acesso, né, foi no dia 2 de agosto de 2020, mas vamos perceber, né, que essa notícia ela foi vinculada no dia 2 de agosto de 2018, tá ok? Vamos lá. Qual a finalidade desse texto? Quer dizer, qual o objetivo? Você vai notar aí que a LID traz essas informações. Então, você vai procurar, né, fazer a leitura do primeiro parágrafo novamente para responder essa questão. Número 2. Qual foi o motivo da presença de Adriano na Arena Corinthians? Você vai perceber aqui que no corpo da notícia, né, vem trazendo essa informação. Se você quiser tirar, né, esse trecho que fala, né, essa questão, você pode, mas coloque entre aspas. Questão número 3. Quais foram os jogadores descartados pela diretoria do Corinthians? Então, você também vai voltar aqui no corpo do texto, né? Nós temos aqui o último parágrafo que vem trazendo aí essa informação. Número 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Aqui você vai colocar que é texto 2. Diretor do Corinthians descarta retorno de Adriano Imperador. Então você vai notar também que nós temos aqui uma manchete e, portanto, nós temos uma notícia. Atacante acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria. O Corinthians contou com a estreia do meia chileno Ângelo Arias na vitória por 1-0 sobre a Chapecoense na quarta-feira, dia 1º. E mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nesta temporada. Quem admitiu a possibilidade foi o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, que ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. O Corinthians está sempre aberto a melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo. Entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu. Mas lógico, se tiver possibilidade, oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita a contratação. Mas não há nada em andamento hoje, garantiu o dirigente. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria, ao lado do presidente Andréas Sanches e do próprio Duílio Monteiro Alves.
Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser o início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio. Então aqui nós temos, né, o Diário do Nordeste, né, como referência, porque foi vinculado, né, nesse site, Diário do Nordeste. No caso também foi aí acessado, né, o site no dia 2 de agosto de 2020, mas você vai se atentar, digamos assim, que foi aí disponibilizada, né, essa notícia no dia 2 de agosto de 2018. Questão número 1, em referência ao texto 2, qual a finalidade do texto lido? A mesma coisa, você vai observar aqui o primeiro parágrafo, né, que é a lide, e vai responder, né, o objetivo desse texto. Número 2. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Né? Que boato foi esse? Com certeza você vai observar, né, que essa questão está mais aqui no final ou no corpo, né, da notícia. 3. Sobre o que trata a notícia? Então aqui nós vamos observar, né, que muda um pouquinho, né, acaba trazendo mais informações que o texto 1. Então você vai fazer a leitura novamente aí da notícia e com as palavras aí que você tem aí em mente, você vai colocando aí para responder. Número 3. Leia os textos 1 e 2, né, das atividades anteriores e responda as questões a seguir. Em quais veículos foram publicados esses textos? Eu já vim conversando aí com você, né, sobre essas referências, tá? Então, eu estou voltando aqui. Falei sobre o jornal online aí do Corinthians, né? E falei também de um outro jornal, né? Falei sobre a data também. E aí a questão 2, né, veio, né, perguntando sobre essa questão. Então, qual é a data de publicação das notícias? Não é, na verdade, o dia que foi aí pesquisada, tá? Mas sim quando foi publicada. Questão número 3. Nos dois textos temos a presença da palavra descarta. Qual o sentido de cada uma delas? Com certeza você vai voltar, marcar aí com uma canetinha diferente, né? Onde está essa palavra. E para ajudar vocês, né? Eu vou trazer o significado da palavra descarte, tá? Ou descartar, né? Nesse sentido também você pode procurar um dicionário aí na sua casa. Temos aqui no site sinônimos.com.br que descartar é o mesmo que desconsiderar, desvalorizar, desprezar, desdenhar, ignorar, afastar, excluir, desatender ou menosprezar ou ainda menoscabar, né? Que é uma palavra que nós não utilizamos muito no nosso vocabulário. Então, escolha uma dessas palavras para representar as ideias do texto 1 e do texto 2. Voltando aqui no material, o que diferencia os fatos narrados nas duas notícias? Acredito que você percebeu que no texto 1 nós temos um foco aí no jogador Adriano e aqui, não é, no texto 2 temos a ideia do Adriano, mas também temos outras informações. Então, considere essas ideias, né, essas perspectivas para responder aí a questão número 4. Questão número 5, o texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Que impacto isso tem na notícia? Então, nós vamos perceber que se está vinculado num jornal online do Corinthians, né, vai trazer aí uma opinião, né, em que vai destacar, de certa forma, né, certas ideias. Então, trazendo também para o torcedor uma visão mais assim, digamos assim, mais próxima, né? Então pense nessas ideias, nessas perspectivas. Número 6, que texto aborda a notícia de forma mais parcial? Quer dizer, que dá uma opinião, de certa forma, né? Qual das duas notícias? Então você vai colocar e vai justificar o porquê. Questão número 7. Qual notícia passa mais credibilidade? Por quê? Então, qual notícia que traz mais informações, né? Que acaba trazendo aí
um foco maior no que a manchete, né, traz aí inicialmente. Então, pense bem e justifique. Dessa forma, nós finalizamos aí a nossa videoaula, tá? Espero que vocês aí tenham entendido o que vem pedindo, né, na semana 2. Tenham uma boa semana e um grande abraço.